Vamos começar a falar da Interpol, que incluiu o nome da deputada Carla Zambelli na lista da difusão vermelha, né? A lista de procurados internacionais, a pedido da Polícia Federal e atendendo ao ministro Alexandre de Moraes. Com isso, ela pode ser presa em outros países. A Zambelli, que queria ir para a Itália, e aí achou que seria inteligente anunciar que ela ia para a Itália. Antes de chegar à Itália, ela estava... teoricamente está nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo falou que ela está na Itália em segurança. Onde está Carla Zambelli, Reinaldo Azevedo? Fato é que ela está na lista vermelha da Interpol agora. Pois é, onde está o Oli, né? Tem um youtuber que, a partir de prédios ao fundo e de alguns indícios, achou que ela está em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida. O Paulo Figueiredo, o investigado, diz que ela está em segurança na Itália. Se ela está na Itália, não está exatamente em segurança, porque é possível haver extradição, sim, né? Mesmo que ela tenha nacionalidade italiana. Falamos ontem aqui, isso já aconteceu antes, né? E agora, na lista, na difusão vermelha da Interpol, né? O que em outros casos isso havia sido rejeitado, né? Há pouco havia uma manchete gigantesca, não sei se tem ainda na Folha, segundo o título da Folha, Interpol recusou outras vezes, né? Não dizia respeito a Zambelli, né? A Zambelli está na lista vermelha, ou na difusão vermelha, como se chama. Finalmente, Zambelli está em alguma coisa vermelha, veja você, né? Se bem que ela era lá atrás, né? Ela era do movimento Fêmea, depois ela resolveu... E ela é ruiva, aqueles, né? Descobriu uma cara... Exatamente, isso, então... Desculpe. Tá na difusão vermelha, isso significa o seguinte, que ela estando em algum país que tem... em que a Interpol atua, e atua em quase todos, né? Ela pode ser presa, né? Havendo alguma regulação de extradição nesse país, como há da Itália com o Brasil, aí passa, evidentemente, pelo crivo do governo, né? Mas, se não houver, e a Interpol pegar, ela volta para o Brasil, né? Vamos ver como isso vai se desdobrar. É uma derrota, mais uma, importante para ela, e para aqueles que entendem que é uma perseguição política. Veja, no caso da Zambelli, né, nem mesmo dá para falar que se trata, porque não há perseguição política promovida pela Polícia Federal, pelo Alexandre de Moraes. Isso é papo furado que alguns compraram, sei lá por quê. Tem muita gente que teme, este Supremo agigantado um dia se volta contra nós. Mas por que se voltaria contra nós quando a gente percebe quem é que está sendo punido e por qual razão, né? Eu temia, sim, que a Lava Jato se voltasse contra inocentes, porque ela pegou inocentes. Não? O Marcelo Bretas foi aposentado compulsoriamente. Sim, fabricavam-se coisas na Lava Jato. Aliás, Marcelo Bretas, eu apontei isso, tomei porrada pra caramba à época, né? Especialmente quando saiu a denúncia. Eu já vou voltar ao ponto, mas isso aqui é relevante. Especialmente quando veio lá um ex-secretário de Eduardo Paes dizendo que ele teria recebido propina 3 dias antes da eleição. Depois de ter negado 2 vezes, dá um terceiro depoimento, diz que sim. O Bretas torna isso público. A imprensa embarca, porque operava junto. Eduardo perde a eleição, dá Witzel, com todas as consequências que nós conhecemos. Então, a Lava Jato promovia perseguições. A prova está aí. O CNJ, por unanimidade, aposenta um juiz. Só lamento que ele vai receber os proventos, porque é da regra do jogo. Um dia tem que rever esse troço, né? Mas, de qualquer modo, está aí, está afastado. Hoje nós não temos perseguição política. Em caso nenhum. O que nós temos é a aplicação das leis e da Constituição contra pessoas que tentaram dar golpe de Estado. No caso da Zambelli, nem se trata disso. O que certamente facilitou a inclusão dela na difusão vermelha
A Zambelli invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça. Eu posso falar invadiu e não acusada de invadir, porque ela já foi condenada por isso. Aliás, o Alexandre marcou agora o julgamento do recurso. Ela já foi condenada, né, por isso. Amanhã, sexta-feira. Não é uma hipótese. Sim. O que isso tem de político, Diego? Ainda que você quisesse fazer uma leitura política, o que isso tem de político? O quê? É a invasão do site do CNJ. Tem nada. Ela estava tentando corroborar a fragilidade, né, do sistema eleitoral, mas aí depois não conseguiram, e aí não teve um negócio de mandado de prisão para cá e para lá e tal? Isso, eles invadiram e colocaram ali um mandado de prisão contra o Alexandre, assinado pelo próprio Alexandre, né? Isso tem um vídeo em que um sujeito lê o despacho num dos acampamentos, aliás, em dois, né? E as pessoas têm gritos, frêmitos gozosos. E aqueles tios, aquelas tias se enrolam na bandeira ali, num sinal evidente de que há muito tempo o prazer não passava por aqueles cérebros, e tiveram quando teve a notícia da prisão do Alexandre. Agora, isso nem está ligado, veja, ela estava na periferia do ambiente golpista. Essa senhora vivia perguntando se os militares iam bater continência para o Lula, mas nesse caso em particular, porque o Conselho da Interpol, eles avaliam, coloca, não sei o quê. Em outros casos, acharam que haveria chance de ser perseguição política. Não era, caso do Alan dos Santos. Obviamente não era. Não é? Mas, de qualquer modo, está ali, está na luta contra o governo. Agora, a Carla Zambelli, ela cometeu um crime contra o sistema de justiça do seu país. Comprovado. Né? É crime político isso? De algum modo essa leitura é possível? Não.